Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo, só alegria. A gente veio aqui então para entrar de verdade, vai agora em oração coordenada. Lembra que a gente já viu, né, no vídeo anterior a ideia de período simples e período composto. E entendeu, né, que o período composto ele pode ter oração coordenada e oração subordinada. O que a gente vai avaliar agora é como que essas orações coordenadas elas vão se dar dentro de uma análise sintática, uma análise linguística. As orações coordenadas são orações que possuem algumas características. Elas são sintaticamente dependentes, não dá para esquecer isso. A independência delas é sintática, ou seja, você lê uma estrutura e você entende. Elas só se ligam pelo sentido. Veja quando a gente coloca, por exemplo, ontem liguei a TV, caí no sono. A brincadeira é achar verbo, lembra? Acho o verbo, achou, achei. Eu tenho o verbo liguei e eu tenho o verbo cair. Nesses dois verbos, a gente tem duas orações, porque oração é tudo aquilo que tem verbo. Então, eu tenho duas orações. Se eu falar ontem liguei a TV, é uma oração. Se eu falar cair no sono, é outra oração. E essas duas orações, elas são ligadas e vinculadas pelo sentido. E isso não dá para esquecer. Se elas são orações independentes, a gente chama isso de oração coordenada. Ontem liguei a TV é uma oração independente, cair no sono é uma oração independente. Essas orações, elas se vinculam por um sentido. Para ser uma oração bacana, a gente precisa colocar um conectivo aí, para amarrar melhor o texto. É um elemento coesivo e é um elemento coesivo importante. Dentro da nossa análise das orações coordenadas, elas podem ou não ser ligadas por conectivos. Se forem ligadas, a gente vai chamar de sindética, com conectivo. Síndeto é conectivo em latim e assindética é sem conectivo. Se a gente olhar então, por exemplo, viver é arriscado, mas não abdicamos da vida. E é verdade, viver traz muito problema, mas nem por isso a gente abdica. Lembra do verbo, acho o verbo, achou, achei, tenho dois verbos, portanto eu tenho duas orações. A primeira oração não tem conectivo, oração que tem verbo, coordenada porque é uma oração independente, assindética porque não tem conectivo. E aí quando eu olho para a segunda, vai ser uma oração porque tem verbo, coordenada porque é uma oração independente, sindética porque possui conectivo. Essa nossa estrutura ela é interessante, só que agora a gente vai classificar o conectivo especificamente. Se a gente olha, por exemplo, para as orações aditivas, elas sempre vão exprimir soma. A ideia é de adicionar alguma coisa. Por exemplo, na frase, eles acreditam na humanidade e não fogem da luta. Que bom que tem gente que ainda acredita. Quando a gente acredita nisso e não foge da luta, é uma série de elementos que a gente está fazendo e está somando. Vamos devagar? Achou o verbo, achou? Achei. Tenho dois verbos, tenho duas orações. A primeira oração não tem conectivo, a segunda oração tem conectivo. Oração porque tem verbo, coordenada porque é uma oração independente, a sindética não tem conectivo. E a outra, Vilinho? Tem conectivo, sindética. E aí ela vai ser aditiva. O E dá uma ideia de adição. Se a gente fala em adversidade, essa frase da Marina Colasanti, ela resume muito da nossa vida. A gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a algumas coisas que são prejudiciais a gente, mas não devia se acostumar. Acho o verbo, achou, achei, tenho dois verbos e tenho duas orações. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, não tem conectivo. A segunda tem, e o conectivo traz uma oposição, por isso é adversativo. Se a gente olhar ainda, por exemplo, para a ideia de conclusão e explicação, a conclusiva traz a ideia de conclusão, de fechamento. Tinha muita coragem, a conclusão. Enfrentou seus medos. Precisa coragem. Lembra que coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento do medo. A primeira oração é sem conectivo, a segunda tem o conectivo e o conectivo é de conclusão. Oração coordenada sindética conclusiva. Se a gente vai explicar alguma coisa na tentativa de justificar, a gente chama de oração explicativa. Deve ter chovido, explica para mim. Pois o chão está molhado. Eu tenho uma oração coordenada sindética e uma oração coordenada sindética explicativa. E para a gente finalizar, a gente tem a alternativa que vai mostrar sempre a alternância, a mais simplesinha. Geralmente ela tem o ou, e aí se tiver o ou, a gente vai ter uma oração coordenada sindética alternativa e a outra também. Fica aí um resuminho para você guardar as orações. Valeu, galera. Obrigado.